Masterclass 8-4. Essa vai ser a nossa primeira edição da Masterclass 8-4, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 24 de novembro de 2022, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E nessa aula, nessa apresentação, eu vou explicar para você tudo sobre a Masterclass 8-4, certo? Exatamente o que vai acontecer ao longo desses 3 dias, quanto tempo você vai poder ter acesso ao conteúdo da Masterclass 8-4, como é que você faz para você poder se inscrever gratuitamente na Masterclass 8-4, os conteúdos que você vai ter acesso, né? Tudo que você vai ter acesso dentro da Masterclass 8-4, a partir do momento em que você se você se inscreve na Masterclass. Então, todas essas informações eu vou falar com você na aula de hoje. Primeiramente, qual que é o objetivo, né? Qual que é o intuito da Masterclass 8-4? A Masterclass 8-4, primeiramente, a Masterclass 8-4 é um evento 100% online e 100% gratuito, que irá acontecer nos dias 21, 22 e 24 de novembro de 2022, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Então, durante esses 3 dias, não é que o evento ele acontece nesses 3 dias especificamente, mas é que nesses 3 dias acontecem as aulas, né, que formam o evento Masterclass 8-4, né? Então, no caso, a aula 1 da Masterclass ela acontece no dia 21, a aula 2 da Masterclass acontece no dia 22 e a aula 3 da Masterclass, que é uma das aulas mais importantes, acontece no dia 24, certo? Então você tem aí, só que no dia 25 as aulas já não estão mais disponíveis, as aulas ficam disponíveis só no dia 24 até às 23 horas e 59 minutos. Então, as aulas elas se iniciam às 8 horas da manhã. Então, por exemplo, a aula 1 da Masterclass 8-4, ela começa às 8 horas da manhã, certo? E aí você tem o dia 21 inteiro para você poder assistir, o dia 22, o dia 23 e o dia 24 para você poder assistir a aula 1. Aí, no caso, a aula 2, que acontece no dia 22, a aula 2 da Masterclass acontece no dia 22 de novembro, às 8 horas da manhã também. Então, você tem também o dia 22, o dia 23 e o dia 24 para assistir. Tem o dia 23 livre, né? Que é pensado estrategicamente para que vocês possam estar assistindo a gravação das aulas, ou se você perdeu as aulas, tá certo? As aulas elas acontecem ao vivo, elas acontecem ao vivo, mas normalmente a gente atende a pedidos, então a gente tende a deixar a aula gravada para quem quer reassistir ou perdeu a oportunidade de estar lá ao vivo, mas nada é mais impressionante do que estar lá ao vivo comigo durante esses 3 dias. No dia 24, você tem a aula 3, que é a última aula, e aí você tem menos tempo para você poder assistir, né? E essa é uma das aulas mais importantes, que é onde eu explico toda a estrutura, todo o passo a passo realmente da metodologia. Mas qual que é o intuito, né? Qual que é o objetivo do evento da Masterclass 8-4? O intuito desse evento é realmente ajudar as pessoas a atingir um único resultado, que é atingir o 8-4. 8-4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. Basicamente, o que vai ser ensinado vai ser como aumentar sua produtividade, certo? Todas as técnicas, todas as estratégias, toda a metodologia que eu vou ensinar para você dentro da Masterclass 8-4 vai ser voltada com esse intuito, o intuito de realmente te ajudar a atingir o 8-4. E quando eu falo de 8-4, eu não estou me referindo somente a 8-4, ou seja, você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito, certo? Parece ser definitivo, é só isso? Não. Tem como você fazer em 8 horas o que levaria 16 horas para poder ser feito. Tem como você fazer em 3 horas o que levaria 6 horas, em 2 horas o que levaria 4 horas, em 1 hora o que levaria 2 horas, em 30 minutos o que levaria 1 hora e por aí vai. E às vezes tem pessoas, é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa,
como é que ela vai aplicar a metodologia que vai ser ensinada na Masterclass 8-4 e também vai variar de tarefa para tarefa, tá? Então, tem tarefas que podem demorar menos de 4 horas para ela poder ser feita em 8 horas, então tem pessoas que conseguem fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito, mas tem pessoas que vão gastar menos de 4 horas para poder fazer aquela tarefa. E aí, por que eu uso o símbolo do 4? Né? Eu sempre utilizo o símbolo do 4. Porque quando 8 menos 4 dá 4. Então você faz em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito e sobra para você de tempo 4 horas. E essas 4 horas você pode fazer o que você quiser referente a isso. Se você quiser, por exemplo, olhar a sua agenda e ver quais são as tarefas que você vai realizar no dia seguinte e já fazer, né, aproveitar essas 4 horas livres para você poder fazer essas tarefas. Essas 4 horas livres você pode passar com a sua família. Essas 4 horas livres você pode focar em um projeto pessoal ou em um projeto profissional que você gostaria de realizar, mas você acredita que você não tem tempo. Essas 4 horas livres você pode utilizar da maneira que você julgar melhor e achar necessário. Então, quando você atinge o 8-4, o que você tem é prioridade, realmente, para fazer o que é realmente importante e relevante para você, para a sua vida, para trazer os resultados que você deseja ter, né? Seja você alcançar o objetivo que você quer alcançar, mas é um aumento de produtividade e de performance, tá? Então, toda a Masterclass, né, o evento da Masterclass 8-4 é estruturado e organizado para você conseguir atingir esse resultado. E claro, eu não conseguiria falar sobre como atingir o 8-4 em apenas uma live, em apenas uma aula, em apenas uma aula de 30 minutos, uma aula de 1 hora. Né? Eu preciso de um pouco mais de tempo para poder te dar um pouco mais de contexto e um pouco mais de informação. Então, dentro de um evento como é o evento da Masterclass 8-4, eu consigo entrar em muito mais detalhes com você para que você possa atingir o 8-4. Tá certo? Mas eu já deixo claro, gente, não é toda tarefa que é possível de atingir o 8-4, tá? E dentro do próprio evento eu já vou explicar isso de uma maneira mais aprofundada. Mas abrindo aqui um parêntese para você, por exemplo, vamos imaginar que você foi convidado para ir numa palestra. Uma palestra é algo que outra pessoa controla o tempo de estar naquela palestra, certo? Nós não. Então, assim, por exemplo, um evento como é uma palestra, um workshop que você vai participar, presencial. Então, normalmente, esse tipo de tarefa, esse tipo de compromisso não pode ser feita em menos tempo, né? Porque o que é ensinado né, quando a gente fala de 8-4, é você conseguir realizar a tarefa na metade do tempo, ou menos, né, da metade do tempo. Mas tarefas que você tem controle, grande parte delas podem sim ser realizadas em metade do tempo ou menos da metade do tempo, né? As tarefas do seu dia a dia aí. Mas existem métodos, né? Existe método para isso, existe técnica para isso, existe estratégia para isso, existe princípio para isso, para que você aumente a sua produtividade, tá certo? E como é que vai funcionar? E antes de falar como é que vai funcionar a Masterclass, né, 8-4, deixa eu me apresentar para você, né? Meu nome é Vitor Coach. Provavelmente, se você está assistindo essa apresentação, está assistindo essa aula, provavelmente você talvez me conheça, tá? A maioria das pessoas que estão assistindo agora essa apresentação me conhecem, acredito eu, porque provavelmente elas devem ter clicado no link na bio do meu Instagram ou no Stories, o link em alguma mídia social minha, YouTube, ou se você está chegando aqui às vezes por fora, talvez você tenha clicado em algum anúncio que a gente está fazendo para divulgar a Masterclass 8-4. Mas o meu nome é Vitor Coach, eu sou realmente escritor, a gente está escrevendo agora, né, eu já escrevi vários artigos, eu escrevo roteiros para vídeos, tudo voltado para a gestão do tempo. Eu escrevi todos os roteiros para as aulas da minha metodologia, que é o princípio de gestão do tempo. Então, assim,
eu em si eu sou escritor, mas eu escrevo assuntos relacionados à gestão do tempo, né? Que é a minha, realmente, de fato, especialidade em gestão do tempo. É em ajudar as pessoas a gerenciarem o seu tempo, né? A administrar o recurso mais precioso da vida delas, que é o tempo delas, certo? Para que assim elas consigam ter mais produtividade, para que assim elas consigam ter mais performance e, consequentemente, terem mais resultados, certo? Às vezes o que é resultado para você seja passar mais tempo com a sua família, né? Às vezes, pela quantidade de tarefas, pela quantidade de compromissos, pela quantidade de projetos, você não está conseguindo se dedicar realmente às tarefas que você gostaria realmente de se dedicar. Então, ou você não está conseguindo passar tempo realmente de qualidade com a sua família, né? Você não está conseguindo, às vezes, passear com a sua família. Você não está conseguindo, às vezes, se dedicar àquele projeto pessoal que está engavetado já faz mais de meses e você não consegue arranjar tempo para aquilo por causa do trabalho, por causa de outros compromissos e responsabilidades que você tem para poder cumprir. Tá certo? Então, assim, e outra coisa, muitas pessoas não têm tempo para elas mesmas. Talvez seja esse o seu caso. Você não tem tempo para você, para exercícios, para fazer algo pessoal para você, para ler um livro. Então, assim, gestão do tempo é muito importante. E eu ajudo as pessoas a gerenciarem o tempo, né, a organizarem toda essa questão do tempo delas, como é que elas estão utilizando o tempo. E é sobre tudo isso que eu vou falar na Masterclass 8-4, tá certo? Você atingir o 8-4. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida, é isso que eu faço, né? É isso que eu ensino em cada aula minha, em cada projeto meu. Então agora é o seguinte, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Quem sou eu para poder falar de gestão do tempo, tá? Com você na Masterclass, e depois eu vou explicar para você detalhadamente como é que vai funcionar a Masterclass 8-4, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 24 de novembro de 2022, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Então é o seguinte, bom, eu, quando adolescente, eu era uma adolescente, digamos, eu era assim, mais ou menos, eu era aquele adolescente assim, procrastinador, mas quando apertava, eu fazia o que tinha que ser feito, né? E normalmente, o problema das pessoas que procrastinam, e eu era um procrastinador bastante assumido na época, na verdade, a gente sempre está procrastinando em relação a algo na nossa vida, de certo modo, né? A gente só não tem consciência, às vezes, do que a gente está procrastinando. Mas eu, quando adolescente, por volta aí de 15, 16 anos, mais especificamente 15 anos, eu era procrastinador. Então, todas as tarefas do colégio, projetos do colégio, estudar para uma prova, eu sempre deixava isso para a última hora, certo? Sempre era a última hora, sempre era o último momento, o último minuto, o último segundo, eu deixava para poder estudar para a prova. E o problema que isso acontecia na minha vida, de que eu deixava isso para a última hora, era que, por exemplo, trabalhos. Como eu tinha pouco tempo para poder fazer, já que eu deixava para a última hora, eu tinha pouco tempo para poder fazer aquele trabalho, por aquela pressão de ter que entregar, se não entregar, eu ia tirar 0 no trabalho, né? Ia tirar uma nota ruim, não ia tirar nota, né, no trabalho. Eu pegava durante a noite, ou às vezes naquele dia, tinha que fazer tudo aquilo correndo, e aí ignorava tudo enquanto é outra coisa que tinha para fazer também, para poder focar no trabalho, naquilo que realmente tinha que ser feito. E, obviamente, talvez esteja claro para você ou talvez não, mas o trabalho acabava saindo medíocre. O trabalho acabava saindo com baixa qualidade. E, consequentemente, a nota também não era das melhores devido, realmente, a ter feito na última hora, ter feito na correria, e aí acabou que o trabalho saía medíocre. E assim foi a minha
adolescência, assim era a forma com que eu fazia os meus trabalhos, é assim a forma que eu estudava para a prova, é assim a forma que eu fazia os deveres. Gente, quantas vezes eu fiz o dever na sala de aula? Por exemplo, o dever era para entregar na segunda-feira e eu fazia o dever na segunda-feira, no dia que era para entregar, antes da aula começar. Então, normalmente eu acordava cedo, eu ia para a escola mais cedo, né? Não ia para o colégio mais cedo, chegava lá, pegava o caderno, fazia o dever. Chegava lá, pegava e fazia o dever lá na sala, né? Então, assim, para você ver o nível da procrastinação da pessoa. Ou seja, eu era prejudicado, né? As minhas notas saíam prejudicadas, obviamente. O meu desempenho saía prejudicado, tá? Porque a questão do conhecimento, gente, que conhecimento leva tempo, né? Pra gente conseguir, né, consumir aquele conhecimento leva um pouco de tempo, né? Não é assim um estalar de dedos, não é numa noite. A gente tem que ler, depois a gente pode voltar e reler aquele texto, reler aquele livro, reler aquele conteúdo. E aí, além de que eu não estava aprendendo com profundidade, as minhas notas eram um próprio reflexo disso. Por quê? Porque eu procrastinava. E eu quis mudar, decidi mudar isso na minha vida, né? Resolvi estudar sobre o assunto, né? Como mudar hábitos, né? Eu achei que tinha que mudar hábitos, inclusive um dos primeiros livros que eu li foi o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Peguei essa obra, comecei a ler, né? Era um livro bastante interessante. Li outros livros também, então comecei a me interessar por livros sobre o tema, né? Hábitos e livros de desenvolvimento pessoal de uma maneira geral, autoconhecimento. Até que eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, né? De todos esses livros, eu via livros recomendados, li também vários dos livros do Tony Robbins, livros muito bons sobre sucesso, realização. Comecei a ler esses livros, até que eu cheguei nos livros sobre gestão do tempo, né? E tinha técnicas bastante interessantes sobre planejamento, sobre organização, sobre como gerenciar melhor o seu tempo, como priorizar o que é mais importante. Comecei a estudar também sobre como memorizar, né, e tal. E então comecei a estudar, comecei a perceber uma diferença na minha performance, realmente, na minha performance, na minha energia, na minha produtividade, na hora de realizar não só os assuntos referentes à escola, a trabalhos, a atividades, a deveres de casa, a estudos, mas também voltados para a minha vida pessoal, as atividades que eu fazia em casa também, né, os meus projetos, os meus objetivos e outros hobbies que eu tinha também. Então, o que eu fazia? Eu organizava tudo o que eu tinha para fazer, eu gerenciava o meu tempo, né, o meu planejamento, né, fazia planejamento, definia objetivos, definia meta, organizava as tarefas por ordem de prioridade. E comecei a praticar diversas outras práticas, né, exercício físico, dormir bem, me alimentar de forma saudável, e várias outras mudanças que iriam afetar a minha performance, iriam afetar a minha produtividade de alguma maneira. E aí, eu comecei a sentir vontade de querer compartilhar esse conhecimento que eu tinha com as demais pessoas, né? Porque eu estava li e estava lendo muitos livros, artigos, participava de workshops, participava de treinamentos. É claro que não tinha tanto como hoje em dia, né? 2022 tem muito mais oportunidades de cursos, workshops, treinamentos, principalmente online. Mas nessa época tinha mais livros, né? E artigos sobre o assunto. Ensinando diversas técnicas, eu fazia anotações e depois eu me colocava em prática para realmente ver se aquilo funcionava ou não, né? E eu comecei a ver uma diferença, né, na minha produtividade, na minha performance, na minha vida, na minha rotina, nos meus hábitos. E eu senti uma necessidade de querer compartilhar aquilo com as pessoas. Só que as pessoas à minha volta não estavam tão interessadas naquilo que eu queria compartilhar, né? As pessoas, principalmente os colegas da época, estavam interessados em festas e por aí vai. E eu estava focado naquilo.
Então, por essa ausência à minha volta de pessoas para que eu pudesse compartilhar aquele tipo de assunto, eu peguei e resolvi o quê? Entrar em fóruns online, entrar em comunidades. E aí foi que eu entrei em diversas dessas comunidades sobre gestão do tempo, sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, sobre esses assuntos variados, assuntos referentes a sucesso, assuntos referentes a alcançar metas, alcançar objetivos, todos esses assuntos que englobam planejamento também, administração de uma maneira geral. Então eu peguei e entrei dentro desses projetos, né, dentro desses fóruns, dentro dessas comunidades, e comecei a compartilhar com as pessoas um pouco do meu conhecimento, porque eu estava aprendendo com eles também, né? As pessoas compartilhavam muitas coisas interessantes ali, muitos conhecimentos, compartilhavam artigos, compartilhavam vídeos, e eu queria também gerar valor para a comunidade. Então, eu comecei a compartilhar técnicas com eles que eu estava aplicando na minha vida, que estava gerando resultado para mim e que eram baseados nos livros e artigos que eu estava lendo. E as pessoas começaram a comentar, dizendo que realmente estava ajudando elas, que estava fazendo sentido, para outras pessoas estavam realmente gerando um impacto positivo para elas. E foi aí que eu resolvi, então, desenvolver uma metodologia para realmente ajudar essas pessoas, né? E além dessa metodologia, eu percebi que uma comunidade iria, né? Então eu queria criar para as pessoas uma comunidade para que elas pudessem conversar sobre o assunto gestão do tempo, ao mesmo tempo em que elas iriam ter acesso a um conhecimento também. Só que aí, o que eu fiz? Para desenvolver essa metodologia, eu comecei a identificar alguns padrões, né? Eu falei, para me desenvolver uma metodologia, a metodologia tem que ter um objetivo claro, né? Ou seja, o intuito da metodologia é ajudar as pessoas a atingirem um objetivo específico, certo? E aí, eu comecei a perceber um padrão nesses princípios do resultado, que eu comecei a perceber, claro, na minha rotina, né, os resultados que eu tinha, comecei a perceber também alguns padrões nas técnicas de gestão do tempo, que na verdade são princípios, e tinha muitos princípios em livros, em artigos, que eles se repetiam muito, e eu comecei a chamar essa metodologia de princípios de gestão do tempo, tá? E aí, o objetivo que eu cheguei para que essa metodologia ajudasse as pessoas, que eu percebi que também é o que as pessoas queriam realmente ter de transformação de resultado, era as pessoas fazer mais em menos tempo. Ou seja, aí eu cheguei à conclusão de que é possível a pessoa fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito, né? Utilizando os princípios da metodologia, sim, era possível. E aí, compartilhei com as pessoas o login e a senha para que elas pudessem acessar lá essa minha comunidade, essa minha metodologia. E as pessoas começaram a dividir comigo os resultados que elas iam tendo ao entrar na minha metodologia, sabe? Ao ter acesso às aulas, ao ter acesso a todo o conhecimento lá dentro, ao ter acesso à comunidade em si, ao suporte para tirar dúvidas. E aí começou todo esse movimento para que realmente eu pudesse ajudar as pessoas a atingir o 8-4, certo? Ensinando gestão do tempo. E cá estou eu agora fazendo a nossa Masterclass para ajudar você também a atingir o 8-4. Mesmo que eles aprenderam, eu vou compartilhar com você esses primeiros passos para você poder atingir o 8-4, que vai ser compartilhado na Masterclass 8-4. Mas agora, como é que vai funcionar a Masterclass 8-4? A Masterclass, ela funciona, como eu já havia mencionado, da seguinte maneira. Ela vai acontecer durante 4 dias, tá? Eu sei que eu falei que é 21, 22 e 24, mas ela vai funcionar durante 4 dias. Segunda, terça, quarta e quinta-feira. Você vai ter acesso às 3 aulas da Masterclass 8-4 durante 4 dias, tá? E na aula 1, o que a gente vai ver em cada uma das aulas?
a aula 1 da Masterclass 8-4, que vai acontecer no dia 21 de novembro de 2022, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Nessa aula, a aula 1 da Masterclass 8-4, é a aula sobre o que é e como funciona, né? O que é 8-4 e como atingir o 8-4. É uma aula voltada para o que é e como atingir o 8-4. Nessa aula, eu vou explicar para você detalhadamente o que é o 8-4, apesar que eu já expliquei aqui para você, mas eu vou explicar com uma maior abundância de detalhes e vou explicar para você o processo por trás de como é que funciona para você poder atingir o 8-4. Quais são os pilares, né? Qual é o processo para você poder atingir o 8-4? Tá? Nessa aula eu compartilho com você os fundamentos. É uma aula com bastante técnica, bastante prática para você poder implementar. No dia 22, que é na terça-feira, tá? Dia 22, que é na terça-feira, vai acontecer a aula 2 da Masterclass 8-4, também às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E nessa aula, eu vou falar com você, né, nessa aula 2, eu vou falar com você o método por trás, né, do 8-4. O método que vai te ajudar a atingir o 8-4. O que esse método tem de tão interessante assim? Por que esse método é tão incrível para poder fazer com que as pessoas atinjam o 8-4? O que esse método tem de especial que os outros métodos não têm? O que esse método tem de diferente? Então, para todas essas perguntas que as pessoas me fazem, eu vou responder nessa aula. Tá? O método por trás do 8-4, e cá entre nós, ele não tem nada de especial. Tá? É só técnicas, é só às vezes conceitos que você já viu, mas que compartilhados de uma forma organizada e estruturada geram resultado, tá? Então, o método, aula 2, o método por trás. Na quarta-feira, que é dia 23, é um dia livre para você poder refletir sobre as aulas, para você poder colocar em prática o que você aprendeu nas aulas do dia 21 e do dia 22, e no dia 24, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, vai acontecer a aula 3. A aula 3 é uma das aulas mais importantes, onde eu vou compartilhar com você sobre como realmente participar, né? O que é o desafio 8-4 e como participar desse desafio 8-4 para você atingir o 8-4 mais rápido, certo? Então, nessa aula eu vou entrar em muito mais detalhes com você, vou recapitular muito do que a gente viu e vou te trazer um passo a passo nessa aula. Gente, lembrando, as aulas elas acontecem ao vivo, tá? As aulas elas acontecem ao vivo às 8 horas da manhã, horário de Brasília, 21, 22 e 24. Além das aulas, você vai ter acesso a uma comunidade. Essa comunidade vai ser liberada para você na segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022, tá? Um pouco antes das 8 horas da manhã, essa comunidade vai ser liberada para você, tá? Eu vou ver se a gente libera essa comunidade pelo menos 6 horas da manhã, tá? Para que o pessoal já possa ir entrando, já possa ir comentando, tá? Então vai ser liberada para você uma comunidade lá no Facebook. Te convido a entrar nessa comunidade, tá? Para você, né? E esse evento é 100% online, 100% gratuito, ou seja, você não vai pagar nada. Te convido a você pegar uma garrafinha d'água para você, né, ficar junto comigo ali assistindo as aulas, hidratando o seu corpo. Pega um caderno, pega uma agenda para você poder anotar tudo que você vai aprender nessa aula, cada detalhe, tá? E agora é o seguinte, gente, para você poder participar, tem um botão abaixo dessa aula, tá? Mas só que tem algumas instruções, tá? Essas instruções são as seguintes, tem algumas instruções que eu quero que você siga. A primeira instrução tem um botão abaixo aqui dessa aula, você vai clicar nesse botão, o botão está escrito quero me inscrever gratuitamente na Masterclass 8-4. Você vai clicar nesse botão, você vai ser redirecionado para um formulário. É um formulário da Masterclass 8-4. Nesse formulário você vai preencher o seu e-mail, tá? O seu melhor e-mail, o e-mail que você utiliza,
e você vai autorizar, né, receber os e-mails para que você receba os links para a transmissão da live, né, a transmissão da Masterclass 8-4, tá? Então você vai receber esses links por e-mail, tá? Outra coisa também que eu vou te pedir é para você poder entrar no canal do Telegram. Existe um canal do Telegram da Masterclass 8-4. Então, quando você se inscreve, né, lá, quando você cadastra o seu e-mail, aparece uma página te convidando para você poder entrar no canal do Telegram da Masterclass, né? Ativa a notificação do Telegram. Eu prometo que eu não fico mandando 1 milhão de mensagens só sobre o evento em si, tá ok? E na própria página de inscrição da Masterclass, depois que você se inscrever, existe lá uma playlist com todas as aulas, todas as lives do 8-4 para você assistir, para você poder se aquecer para atingir o 8-4, tá certo? Se aquecer para a Masterclass 8-4. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora, clica no botão abaixo dessa aula, o botão está escrito Quero me inscrever gratuitamente na Masterclass 8-4 e eu te vejo na Masterclass 8-4 no dia 21, 22 e 24 de novembro de 2022 às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Um grande abraço.